É realmente inacreditável, torcedor vascaíno. A cada hora que passa, fica ainda mais revoltante quando olhamos para a terça-feira e vemos que o Vasco perdeu para o Corinthians dentro de São Januário pelo placar de 4-2. O Vasco perdeu para um dos piores Corinthians destes últimos anos. O Vasco perdeu para uma equipe que emocionalmente vinha abalada de uma derrota, uma goleada para o Bahia dentro da Neoquímica Arena em São Paulo. O Vasco perdeu para uma equipe que tecnicamente é muito limitada. O Vasco perdeu para uma equipe que taticamente é seca de ideias. E o Vasco perdeu para um candidato direto ao rebaixamento. O Corinthians, se não vence o Vasco da Gama, estaria nesse momento numa situação muito preocupante. Pois nessa noite de hoje, o Clube Paulista abriu a 37ª rodada, atuando contra o Internacional novamente dentro da Neoquímica Arena. E foi derrotado. O Corinthians hoje ainda matematicamente tem chances de ser rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, torcedor, hoje matematicamente é muito difícil de ver o Clube Paulista disputando a segunda divisão. E não, com todo respeito, ao mérito dele, porém por um demérito do Vasco, que não fez uma tarefa simples, que era vencer essa equipe, né? Esse adversário. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre essa partida de Corinthians e Internacional, falar sobre essa 37ª rodada de Campeonato Brasileiro, falar também sobre a partida de amanhã contra a equipe do Grêmio, até porque o elenco hoje viajou para Porto Alegre. A gente vai passar rapidamente sobre as informações tratando desse jogo, porque iremos deixar para falar mais sobre isso no Acorda Vascão de amanhã. E além dessas, muitas outras novidades e informações. É um Boa Noite Gigante agitado, movimentado, um pouco mais tarde, de fato, do que o normal que a gente coloca aqui no nosso canal, mas podem ter certeza que é um vídeo cheio de informações importantes para você, torcedor cruzmaltino. Porém, antes de começar, como sempre fazemos também aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Estamos aí na meta, no objetivo, chegar à marca dos 114 mil inscritos. E olha, vascaíno, faltam pouquíssimas pessoas para conseguirmos chegar a esse objetivo e contamos muito com você que está aí do outro lado. Então, desde já se inscreva no nosso canal. Além disso, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é extremamente importante para a divulgação e o crescimento aqui deste Boa Noite Gigante. E deixe aí nos comentários a sua expectativa para o restante deste campeonato brasileiro. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, pois foi um sábado bastante agitado dentro do nosso Gigante da Colina, um sábado de abertura da 37ª rodada, um sábado de viagem do elenco para Porto Alegre para enfrentar a equipe do Grêmio amanhã dentro da Arena do Grêmio no Rio Grande do Sul, um sábado que movimentou muito o torcedor cruzmaltino e um sábado que deu início, como a gente acabou de falar a vocês, a 37ª rodada, às 6 horas da tarde, entrou em campo Corinthians e Internacional dentro da Neoquímica Arena. E eu vou separar um tempinho para falar sobre essa partida, pois se nós olharmos para a tabela do Campeonato Brasileiro, e eu chego aqui um pouquinho ao lado para vocês entenderem melhor o contexto, o porquê eu vou falar sobre Corinthians, a gente chega um pouco ao lado aqui e vocês estão vendo um Corinthians que hoje, na tabela do Brasileirão, tem 47 pontos conquistados, um Corinthians que matematicamente ainda tem chance de ser rebaixado à Série B, porque é um Corinthians que tem 6 pontos apenas à frente do Bahia e teremos 6 pontos em disputa. Futebol, principalmente esse Campeonato Brasileiro, está uma loucura. Se o Bahia vencer os seus 2 jogos, o Vasco vencer os seus 2 jogos e o Santos vencer os seus 2 jogos e o Cruzeiro vencer pelo menos um jogo dos dois, o Corinthians vai para a zona do rebaixamento. Então, nada garante que isso não poderá acontecer, pois, volto a repetir, esse Campeonato Brasileiro está de fato uma loucura. Mas o Corinthians poderia estar numa situação muito pior nesse momento se não fosse o próprio Vasco. O Corinthians foi derrotado dentro da sua casa para um Internacional que não disputava mais nada nesse Campeonato Brasileiro. O Corinthians foi derrotado dentro da sua casa, numa Neoquímica Arena lotada, em que o torcedor corintiano estava empolgado, pois vinha de uma vitória importante contra o Vasco da Gama no Rio de Janeiro, uma derrota considerada difícil. Um Corinthians que era o favorito nessa tarde de hoje, mas um Corinthians que mesmo diante de todo esse cenário de otimismo não conseguiu conquistar a vitória.
Sabe por quê, torcedor? Porque o time do Corinthians é um time ruim. O time do Corinthians é um time limitado. O time do Corinthians, taticamente e tecnicamente, é fraco. E o Vasco perdeu para essa equipe. Inacreditavelmente, o Vasco da Gama perdeu para um Corinthians que vinha de uma derrota pelo placar de 5-1 para o Bahia. E essa mesma equipe, o Vasco foi derrotado dentro de São Januário pelo placar de 4-2. Enquanto o Corinthians levou 5 gols, uma equipe que estava na zona de rebaixamento conseguiu marcar apenas 1. Esse mesmo Corinthians marcou 4 gols no Vasco e levou apenas 2. Então tem alguma coisa errada. A gente olha um recorte rápido e inacreditável. Que o Corinthians toma de 5 para o Bahia, perde para o Internacional, os 2 jogos dentro de casa, em São Paulo, mas vence o Vasco por 4-2 em São Januário. E se terça-feira tivesse sido o inverso, olha que loucura. Se o Vasco tivesse vencido o Corinthians na terça-feira, o Vasco estaria com 45 na 13ª colocação, exatamente no lugar onde está hoje o Corinthians, e o Corinthians estaria com 44 pontos no lugar do Santos na 15ª colocação. O Vasco ajudou o Corinthians na terça-feira. E sinceramente, o Corinthians hoje, se não for rebaixado, já que tem 6 pontos à frente do Bahia, e a possibilidade é que o rebaixamento não aconteça, a chance mais real é que isso não aconteça, não é por um demérito do Corinthians, não. Não é por um mérito, melhor dizendo, do Corinthians. É por um demérito no Vasco da Gama, porque na última terça-feira não foi capaz de vencer essa equipe super limitada do Corinthians. Mas enfim, é chato, é complicado, é inacreditável o que o Vasco da Gama fez na última terça-feira. Chega assim até dar certa raiva, certa tristeza, a gente olhar e relembrar aquela derrota patética do Vasco dentro de São Januário. Mas agora é o que nos resta, virar a chave e pensar no Grêmio amanhã. O Vasco hoje desembarcou em Porto Alegre, o elenco treinou pela parte da manhã no CT Moacir Barbosa e logo após o treino pegou um voo em direção ao Rio Grande do Sul. O Vasco divulgou a lista de relacionados e podemos ver nela 3 mudanças principais com relação às últimas listas. Dentre essas mudanças, é claro, a ausência novamente do Eric Marcos, atleta que vinha sendo titular, mas não estará à disposição, pois segue junto ao Departamento de Saúde e Performance do Vasco um tratamento de recuperação, ele que sofreu uma lesão na coxa, está aí, segundo informações, nas fases finais já de reabilitação, mas é difícil as chances dele estar presente ainda para esse Campeonato Brasileiro. A expectativa é que o Eric Marcos volte a campo apenas na temporada de 2024. Temos também o desfalque do Medel. Medel, como a gente já havia informado a vocês na parte da tarde, teve constatado um edema na coxa direita, já iniciou um tratamento em tempo integral junto ao DESP, mas a situação dele também preocupa e dificilmente o Medel estará à disposição para a partida da próxima quarta-feira contra o Red Bull Bragantino. Porém, nessa lista vimos mais um desfalque. Esse desfalque se trata do zagueiro Zé Vitor. O Zé Vitor, que é um atleta que renovou o seu contrato, inclusive há pouco tempo com o Vasco, até o final de 2026, é um cria das categorias de base do Vasco da Gama, estará desfalcando o Vasco nessa partida de amanhã contra a equipe do Grêmio, nome que foi cortado da lista de relacionados, um atleta que chegou até a entrar em campo, curiosamente, na partida desta última terça-feira contra a equipe do Corinthians em São Januário. Porém, ficou muito marcado o Zé Vitor pelo fato de ele ter entrado em campo e logo nos seus primeiros minutos dentro do gramado, ele ter discutido com o principal jogador do Vasco. E com todo respeito ao profissional Zé Vitor, com todo respeito mesmo, é um ativo do Vasco, é um cria das categorias de base, a gente tem que ter respeito por esses profissionais mais do que nunca. Mas, cara, é muita burrice. É muita burrice. É um tiro no pé você entrar em campo, ter uma oportunidade de vestir a camisa do Vasco, que são poucas as oportunidades do Zé Vitor de entrar em campo, e discutir com o principal jogador do Vasco da Gama. É burro. É burrice. Não tem outra coisa a falar. Não estou falando do lado técnico, do lado profissional, do lado tático do Zé Vitor, da qualidade que ele tem. Não quero falar sobre isso. Mas, emocionalmente, ou com relação à atitude, foi uma atitude burra do Zé Vitor. Porque é claro que o torcedor, mesmo se o Zé Vitor, a gente não sabe o que aconteceu, mas mesmo que o Zé Vitor esteja com a razão, o torcedor vai puxar para o lado do Veguete. Porque o Veguete é o Veguete, e com todo respeito, o Zé Vitor é só o Zé Vitor, por enquanto, pelo menos. Foi burro. Foi burro. E foi cortado da lista de relacionados. O Vasco informou que o motivo da sua ausência não se deu pela discussão que aconteceu. Mas é estranho, é claro. Ele discute com o jogador na terça, onde ele entra em campo e não aparece na próxima lista de relacionados. A gente sabe como é o técnico argentino Ramon Dias com relação ao seu tratamento sobre algumas situações que acontecem dentro do elenco do Vasco.
Então eu sinceramente não duvido que a ausência do Zé Vitor possa ter se dado pela discussão que aconteceu com o Pablo Verratti nesta última terça-feira. Mas enfim, é isso. Zé Vitor cortado da lista e o Vasco estará presente com muitas mudanças nessa partida de amanhã. A gente vai deixar para falar mais sobre isso no Acorda Vascão de amanhã. Mas a expectativa, já adianto aqui a vocês, é que sem Medel, o Vasco retorne à equipe que entrou em campo contra o Atlético Paranaense, nesse esquema, né? No 3-4-3, com Puma aberto na ponta direita, Lucas Piton aberto no outro lado do campo, e na zaga um miolo de 3 jogadores, Robson, Maicon e Léo. A expectativa é que o Vasco vá dessa maneira para enfrentar o Grêmio dentro da arena. O Grêmio que é uma equipe muito forte ofensivamente, que o Vasco precisará fazer o que pode, o que tem em mãos, para tentar conter essa ofensividade do tricolor gaúcho. Então a expectativa é que o Ramon repita essa estratégia, mas a gente vai falar mais sobre isso amanhã de manhã. Lembrando que amanhã teremos Vasco Grêmio, Atlético Paranaense Santos dentro da Arena da Baixada, teremos América Mineiro e Bahia também dentro da Arena Independência, teremos jogos importantes, até Botafogo, né, e Cruzeiro, todos eles às 6h30, jogos que vão parar aí, com certeza, o torcedor cruzmaltino, jogos empolgantes. E olha, Vascão, para finalizar aqui esse Boa Noite Gigante Express, um pouquinho mais rápido do que os vídeos que postamos aqui no nosso canal, falar sobre basquete, pois nessa noite de hoje, o Vasco venceu a equipe do Bauru pelo placar de 67-58, uma vitória gigante do gigante dentro de São Januário. No jogo, segundo informações de altos e baixos, o Vasco voltou a vencer e segue firme aí na parte de cima da tabela do NBB, o Novo Basquete Brasil. Tranquilo, rapaziada? A gente fica por aqui. Um Boa Noite Gigante rápido. Fizemos questão de trazer esse vídeo aqui, o último do dia, a vocês. E amanhã, às 7 horas, estaremos aqui em definitivo, né, com o nosso Acorda Vascão. Depois, com Fala Gigante, na parte da tarde. Muitas informações do nosso Cruz Maltino a vocês. O que vamos, se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.